Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou falar sobre o debug no Visual Studio, como realizar o processo de depuração, de debugar o seu projeto usando o Visual Studio. A primeira coisa que devemos ter em mente quando criamos um projeto no Visual Studio é que ele pode existir em três modos distintos. Quando você está trabalhando com o seu projeto no início, na fase de implementação do seu código, você está no modo de design, no modo de projeto. Quando você termina a sua implementação e executa o seu projeto, o seu programa ele passa para o modo de execução, ou run. E quando o seu programa for interrompido durante a execução, ele estará no modo de interrupção, ou break. Assim, quando você cria um projeto, define as suas funcionalidades e realiza as suas implementações, quer usando a linguagem VBNet ou a linguagem C#, você, após implementar, realiza testes e efetua verificações. O processo de analisar um determinado bloco de programação ou a execução de um programa para localizar possíveis erros ou bugs de sistema é chamado de debugar. Então, debugar significa localizar possíveis erros e removê-los de uma maneira bem simples. Nessa videoaula, eu vou abordar os conceitos básicos relacionados com o debug e vou utilizar como exemplo o Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop, que é uma ferramenta totalmente grátis que você pode baixar e usar. Então, nessa videoaula, tudo que eu falar sobre debug, ele vai valer para qualquer versão do Visual Studio, a partir da versão 2010. No projeto que eu estou utilizando, eu criei uma aplicação do tipo console usando a linguagem VBNet. As ferramentas de debug do Visual Studio, elas se aplicam a qualquer linguagem. Então, independente de ser VBNet ou C#, tudo que for dito aqui vai valer para qualquer uma das linguagens. Então, eu criei um projeto. Nesse projeto eu criei uma classe chamada pessoa, defini duas propriedades, nome e idade. Defini o método idade maior ou igual a 18, que retorna true se a idade dele for maior ou igual a 18, ou se não, retorna false. Defini o outro método chamado imprimidade asteriscos, que vai imprimir o número de asteriscos relacionada correspondente à idade que for atribuída aqui à pessoa. Depois eu defini três métodos, o método A, que chama o método B, e o método B, que chama o método C, e o método C, que imprime uma string no console. Aqui no console, eu estou criando uma instância da classe pessoa, atribuindo valores para nome e idade, exibindo esses valores, depois eu estou chamando o método idade maior ou igual e fazendo uma verificação com relação à idade e obtendo o resultado. E a seguir exibindo esse resultado. Depois eu estou chamando o método imprimidade asteriscos, aonde eu vou imprimir o número de asteriscos relacionado correspondente à imagem, à idade. Depois eu chamo o método A, que vai chamar o método B, que por sua vez chama o método C. Este é o meu projeto que está implementado. Então, nessa fase, nós estamos em modo design, ou modo de projeto. Quando eu executo o projeto, clico aqui em Start, ele passa para modo em execução. Note que ele foi executado, tá? Aonde, tanto na linguagem C# como na linguagem VBNet, a execução é feita linha a linha, sequencialmente. Tá? Aqui eu tenho os números de linhas do meu código, né? E quando eu clico em Start, ele vai executar a primeira linha, a segunda e assim sucessivamente até a última linha. Tá? Então, quando eu estou no modo de execução e executei meu programa, eu estou no modo Run. Tá? Muito bem.
Após eu implementar as minhas funcionalidades, para mim realizar a verificação ou debugar o meu projeto para localizar possíveis erros, eu tenho que interromper a minha execução num determinado ponto do programa. Eu tenho que utilizar o que é chamado no ambiente de depuração como um breakpoint ou um ponto de interrupção. Quando eu defino um ponto de interrupção, eu estando no modo de debug, o Visual Studio vai interromper a execução na linha aonde eu defini o meu ponto de interrupção. Então, a próxima etapa que eu tenho que fazer aqui no meu projeto é definir um ponto de interrupção. Como que eu faço isso? Aqui no Visual Studio, com o código aberto, basta eu selecionar a linha na qual eu quero definir o ponto de interrupção. Aqui no canto esquerdo eu tenho uma guia de uma cor cinza bem clarinha, que se você notar, observe a linha 6 aqui, tá? Onde eu faço a instância da classe. Quando eu passo o mouse aqui na linha, quando eu chego aqui nessa linha cinza clarinha, o mouse muda o ponteiro. Então, eu clicando aqui nessa linha lateral, eu tenho a definição de um ponto de interrupção. Então, quando eu executo, ou clicando em Start Debug, ou clicando em F5, a execução, o Visual Studio executa o projeto e para no ponto de interrupção. Então ele está parado aqui. Se eu quiser continuar, eu clico novamente em Continue, ele vai dar prosseguimento à execução. Então, para mim, para que o programa pare aqui no ponto de interrupção, eu tenho que dar Debug e Start Debug. Ele parou. Para me interromper, eu clico aqui em Stop Debug. Se eu clicar em Start e dar o Debugging, ele não vai parar, porque eu não estou no modo Debug. Correto? Eu posso definir quantos pontos de interrupção eu desejar. Por exemplo, aqui, eu defino um ponto de interrupção aqui, agora eu vou definir na linha 13. Uma outra maneira, eu posso colocar o cursor aqui, vir aqui no menu Debug e selecionar a opção Toggle Breakpoint, ou pressionar F9. Quando eu clico aqui, ele cria outro ponto de interrupção, da mesma forma. Tá? Eu posso vir aqui, a maneira mais fácil é usar o mouse. Então aqui eu tenho 3 pontos de interrupção. Quando eu executar, ele vai parar sempre no primeiro ponto. Se eu dar Continue, ele vai parar no segundo ponto. Continue, ele vai parar no terceiro ponto de interrupção. E não havendo mais nenhum ponto de interrupção, ele vai executar e concluir a execução da aplicação. É assim que funciona. Então aqui no menu eu posso também selecionar, posso deletar ou desabilitar todos os breakpoints. Disable all breakpoints, olha, eles estão desabilitados, mas ainda estão definidos. Tá? Então se eu clicar no menu Debug, eu posso reabilitá-los, e se eu quiser excluí-los, eu clico em Delete all breakpoints. Ele vai pedir a confirmação, pronto. Tá? Agora vamos definir um ponto de interrupção logo no início do nosso código, tá? e vamos executar a aplicação. Ó, ele parou aqui no ponto de interrupção. Como é que eu faço para navegar linha por linha aqui no meu código? Tá? Se eu clicar Continue, ele vai executar a aplicação, né? Não vai parar mais e vai encerrar. Como é que eu faço para executar linha por linha? Então eu vou clicar em Start. Note que aqui você tem um menu com as opções para parar o debug. Eu clico aqui, ele parou o debug. Reiniciando novamente. Eu tenho aqui Restart, né? Aí ele vai restartar novamente. E para você navegar linha por linha, você tem as opções aqui, ó, na Step Intro ou F11, Step Over F10 e Step Out Shift F11. Step Intro, ele vai permitir a navegação linha a linha e vai entrar no código nas chamadas dos métodos. Por exemplo, eu estou parado aqui nesse breakpoint e eu vou clicar aqui na opção Step Intro. Então, ele vai para a próxima linha e assim vai sequencialmente. Quando ele encontra uma chamada de método, como nesse caso
Deixa eu limpar a janela aqui, output. Idade maior ou igual a 18, olha. Quando se eu clicar em Step Into, ele vai entrar dentro do método. Olha lá, ele entrou dentro do método e vai executar linha a linha. Né? E assim ele vai fazer para todos os métodos. Aqui, ó, o método imprime idade asterisco. Ele vai entrar no método, olha. Aqui, quando eu tenho um laço for next, eu posso usar o recurso que é o Step Out. Por quê? Porque aqui eu já verifiquei, a idade está correta, a variável foi definida. Então, note que aqui eu tenho i igual a 3 e idade igual a 35. Eu posso, naturalmente, ficar clicando aqui, mas aqui eu vou ter que clicar 35 vezes. Uma maneira de eu abandonar esse código, a sua execução, e retornar para a chamada do método, é eu clicar em Step Out. Ele vai voltar, né, para a chamada do método, concluindo a sua execução. Depois eu retornando aqui para o Step Into, ó, ele vai para o próximo método e assim ele vai executando linha por linha. Note, esse é o funcionamento do Step Into até o final da execução do programa, correto? Bom, se eu não quiser entrar em cada chamada de método, eu uso o Step Over, que vai executar linha por linha, mas, que nem nesse exemplo aqui, quando eu estou aqui nessa linha idade maior ou igual a 18, se eu clicar nisso F10 ou Step Over, ele vai executar o método e vai obter o resultado, mas não vai entrar dentro daquele método. Essa é a diferença por F10 ou F11. Tá? O Shift F11, eu já mostrei, ele permite você abandonar a execução, geralmente dentro de um laço ou dentro de um código que foi chamado, retornando ao código que o chamou. Então, para mim executar, continuar a execução, eu posso usar tanto o F10, olha, ele vai executar, não entrou na chamada dos métodos e vai retornar, concluindo a execução do código. Agora, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção são as janelas. No menu Debug, você tem a opção Window, onde você pode definir várias janelas. As principais janelas que eu vou abordar é a janela Breakpoint, onde você tem a exibição dos breakpoints definidos no projeto. Olha, se eu definir tantos quantos breakpoints for necessário, ele vai me exibir. A outra janela interessante do debug é a janela Window Autos, que me mostra as variáveis, né, da execução atual. Na janela Locals, ó, essas janelas são ativadas aqui no menu do Debug Window, né, com essas opções. Eu tenho as variáveis locais utilizadas no meu código. E aqui deixa eu remover aqui e mostrar para você. Na janela Watch, é uma janela muito interessante, deixa eu cancelar esses breakpoints, que me permite acompanhar mais de perto o valor de uma variável. Vamos supor que eu queira acompanhar o valor da variável resultado. Eu clico com o botão direito em cima da variável e seleciono a opção Add Watch. Ele criou uma janela Watch. Eu posso fazer isso com mais de uma variável, por exemplo, Macorati idade, vou selecionar e clicar Add Watch. Então eu tenho duas variáveis que eu posso acompanhar nessa janela. Tá? Então é um outro recurso interessante. Aqui só vou ter as variáveis que eu defini, que eu quero observar. Outra janela muito interessante que você pode usar é a Immediate Window. Deixa eu limpar aqui. Nessa janela você pode executar trechos de código relacionados ao código que você está debugando. Por exemplo, vamos supor que eu quero verificar o conteúdo da propriedade nome do objeto Macorati. Então, até o momento ele não foi definido. Então deixa eu voltar aqui, dar um F10, né? Step Over. E aqui eu já defini. Agora, se eu entrar aqui e executar novamente, olha lá, o conteúdo, eu posso executar um trecho de código de imediato na janela Immediate Window. A janela Call Stack, ela é uma janela também muito interessante. É aqui que me mostra a pilha de chamadas do sistema. Por exemplo, vamos continuar executando aqui, ó, F10. Depois eu vou entrar no F11, F10. No método A eu vou
dar Shift F11, que eu quero que ele entre no método A. Fique observando a janela call stack. Ó, eu estava no método main que chamou o método A. O método A vai chamar o método B. E o método B vai chamar o método C. Então aqui eu tenho a pilha de chamada, né, onde o console, a partir do console, chamou o método A, que chamou o método B, que chamou o método C. Então aqui eu tenho uma visão da pilha do sistema, da chamada dos métodos na minha aplicação. Bom, vamos entrar aqui agora no módulo e vamos colocar um breakpoint aqui logo no início. Vamos supor que você executou sua aplicação e ele parou aqui no primeiro breakpoint. Vamos supor que você já tenha verificado todo esse código aqui. Naturalmente esse código é muito simples, ele tem poucas linhas de código, mas imagine um trecho de código com mais de 200 linhas de código. Então, eu já mostrei que você pode navegar teclando F11 ou F10. Esse tipo de navegação, ele vai linha a linha. E o contínuo, ele vai até encontrar um outro ponto de interrupção. Se não houver, ele vai executar a aplicação inteira. E se eu quiser que o código, eu quero interromper o código aqui nessa linha onde está o cursor. Para isso, você posiciona o cursor na linha e dá Ctrl F10. Lá, ele vai diretamente para a linha onde você posicionar o cursor. Aqui eu estou executando o código até a posição do cursor, teclando Ctrl F10. Esse é um recurso interessante, você não precisa ir linha por linha, né? Imagine que aqui nesse trecho eu tenha 200 linhas. Isso facilita muito a vida do desenvolvedor. Um outro recurso interessante que eu gostaria de mostrar são os datatypes. Vamos supor que eu quero que, embora eu tenha definido aqui uma janela watch, como eu tenho muita janela, isso pode realmente me complicar, né? Eu posso estar querendo visualizar outras janelas, né? E eu não posso ter simultaneamente essas janelas abertas pelo espaço aqui do IDE. Eu posso definir, né, também os datatypes. Por exemplo, eu vou selecionar essa variável Macorati. Note que aqui, quando eu seleciono, ele me abre um recurso onde eu tenho um pequeno clipinho aqui do lado, que se eu clicar, ele definiu um datatype. Olha aqui, ó. Está aqui no IDE, aqui eu posso fechar, aqui eu posso desfazer e aqui eu posso, inclusive, incluir um texto. Então, ó, objeto Macorati. Então vamos para resultado. Aqui, ó, eu posso, uma outra forma de definir um datatype, eu clicar e selecionar aqui, ó, Pin to Source. Ele criou aqui, ó, eu vou colocar ele aqui e vou colocar aqui, ó, Boolean. Então, dessa forma, eu continuando a execução, né, tenho aqui uma visualização no meu código das variáveis que eu quero observar. Então, eu posso trabalhar com outras janelas, né, e ainda estar sempre visualizando, né, aquelas variáveis no qual eu quero observar mais de perto, de uma maneira bem sensível. O interessante é que quando eu termino a aplicação, né, terminou, vou fechar, ele mantém aqui, ó, as indicações, né, do valor usado na última sessão de debug, tanto para Macorati como para as variáveis no qual foram definidas. Correto? Um outro recurso interessante que eu quero mostrar é o breakpoint condicional. Vamos supor que aqui, ó, nessa linha de código, eu defino um breakpoint e eu vou clicar com o botão direito e eu vou selecionar aqui Condition. Aqui eu vou estabelecer uma condição. Eu só vou exibir, só vou parar nesse breakpoint quando a idade, quando o resultado for true. Aqui eu posso trabalhar com condições do tipo Boolean, ou indicando se é verdadeiro ou falso, né? Ou se houve alteração naquela variável. Então aqui eu estou falando que esse breakpoint ele só vai ser executado, ou seja, o Visual Studio só vai parar nesse breakpoint se a variável resultado for igual a true. Então essa variável é true, né, quando a idade for maior de 18. Então, do jeito que está aqui, eu vou executar.
Então eu vou clicar em Continue. Como o valor, vamos executar aqui no F10, ó, no F10. Então ó, o resultado, vamos ver o resultado. Ó, o resultado é True, então ele vai parar. Né? Então vamos lá. Então só para você ver, ó, ele parou, então eu vou dar um Continue. Ele vai parar, porque é True. Tá? Então eu vou continuar a execução e agora eu vou definir um valor de forma que aqui o valor seja false. Vou colocar 16. Parar aqui a execução. Então agora o valor de resultado vai ser falso. Então ele não vai parar nesse breakpoint. Por quê? Olha, porque se você examinar, note que quando eu coloco o mouse em cima, ele coloca assim: quando o resultado for true, o Visual Studio vai debugar essa linha. Então ó, eu vou dar um Continue. Ele não parou, tá? Devido à condição que eu defini. Correto? Vamos ver um outro recurso interessante. Vamos supor que aqui na classe pessoa, ó, eu tenho um laço for next aqui e eu quero que essa linha seja interrompida, só que eu vou dever estabelecer uma condição. Eu vou estabelecer uma condição hit count. Então, eu criei um breakpoint aqui e vou definir uma condição, hit count. Então, ó, aqui diz o seguinte: um breakpoint, quando ele for alcançado o número de vezes que ele for executado, tá? Essa condição vai ser satisfeita. Então, eu vou definir aqui, ó, quando esse breakpoint aqui ele for executado do jeito que está aqui, ele sempre vai parar, break always. Então eu vou dizer assim, ó, eu vou parar aqui quando a execução for igual a 5, tá? Porque eu estou no laço for next. Aqui pode ser executado de 1 até 99 vezes, 100 vezes, dependendo da idade da pessoa. Então eu quero que o debug pare aqui quando o contador alcançar o valor 5, ou seja, quando ele passar pela quinta vez aqui. Tá? Então é uma condição que eu estou definindo. Então, ó, eu defini o breakpoint, agora eu vou executar. Ele parou aqui no primeiro breakpoint, agora eu vou dar um continue, para ele ir direto lá. Ó, ele parou, vamos ver o valor de, olha lá, 5. Ó. Na janela local, né, você tem o valor das variáveis locais. Na janela alta você tem os valores das variáveis da execução atual, tá? E se você quiser ver no watch, incluir ele no watch, você clica aqui, dá um add watch, ele vai aqui no i, ó. Então ele parou exatamente quando o i igual a 5, tá? Exatamente olha lá, a hit count. Eu posso alterar quando i for igual a 10, alterei a definição. Então vou dar um continue. Ó, aqui ele já parou de novo quando o i foi igual a 10. E vou dar um continue. Então eu vou executar. Vou dar o continue novamente. Ó, ele parou aqui quando o i igual a 10. Então essa é um outro tipo de forma de você depurar. Isso aí é muito importante porque às vezes você tem um loop aqui. É claro que aqui é um loop muito simples, que está fazendo uma execução mais complexa. E você precisa definir um número de vezes, né? Você às vezes não quer executar, acompanhar, você quer parar num determinado ponto, aí você define uma condição. Para concluir, eu vou mostrar agora, deixa eu deletar esse breakpoint, um outro tipo de breakpoint que nós podemos usar, que é um trace point. Um trace point, ele é muito interessante. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho consolidado, eu defini um breakpoint aqui, e aqui eu vou clicar com o botão direito e eu vou selecionar a opção When Hit. Nessa opção, eu vou imprimir uma mensagem. Aqui, na verdade, não é bem um breakpoint. Ele não vai parar nessa linha. Ele vai, toda vez que ele executar essa linha, ele vai imprimir uma mensagem, e aqui eu posso usar uma função, tá? Então eu vou imprimir essa mensagem aqui, ó, nome, e aqui para mim usar a função eu uso colchetes e vou usar uma variável, né, Acorate nome.
Vou usar também idade e vou usar a variável idade. Então ele vai imprimir essa mensagem, tá? E aqui eu quero que a execução continue, eu não quero que pare, então eu vou deixar marcado. E ele vai exibir isso aqui na janela Alt. Então, eu vou parar aqui, eu vou executar, ele parou aqui, eu vou para o próximo breakpoint, vou na janela Alt, vou limpar tudo aqui e agora eu vou executar usando o step over, que vai ser, você não vai entrar no método. Olha lá, ele imprimiu uma mensagem, nome, Macorati, idade 16. Exatamente o que eu defini aqui. Se eu desmarcar aqui e executar, naturalmente ele vai concluir a execução anterior que eu estava fazendo. E agora eu vou no F10. Ele exibe o valor da mesma forma. Então, esses são alguns recursos que você pode usar para debugar o seu programa. Existe muito mais coisas que poderia ser dito e falado a respeito do debug, mas esses são os recursos básicos que vão lhe ajudar muito no processo de depuração, encontrar os erros dessa aplicação e removê-los. Era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.